comentar com você neste vídeo sobre a contratação do Jean Meneses pelo Vasco da Gama, né, gente? Jogador da seleção do Chile, né? Neste momento não anda a ter muitas convocações recentes, né? Mas é um jogador de seleção, um jogador que já foi muito importante para a seleção do Chile, inclusive, embora nem sempre como titular da equipe chilena, né? Jogador do Toluca do México, jogador que está com 31 anos de idade, atua pelos dois lados do campo, setor direito, setor esquerdo, jogador destro, né? Costuma gerar profundidade pelo setor direito, que na minha opinião é um setor interessante ali para ele jogar. Ele entrega realmente assim, profundidade. Também pode atuar pelo setor esquerdo, neste caso já não entrega tanta profundidade, como vocês sabem, e pode atuar também até mesmo pelo corredor central, eventualmente pegando essa bola ali no corredor central e conduzindo-a até a área dos adversários, né? Uma característica interessante do Meneses é a sua rapidez, né? Jogador muito rápido, jogador que tem tido aí uma condição física bastante interessante, apesar da idade, não é uma idade muito alta, né? Mas apesar da idade, ele é um jogador que está aparentemente no melhor momento da sua condição física, né? E acho até que em virtude dessa condição física, ele está conseguindo atribuir muita velocidade para o seu jogo. Meneses é um jogador desses aí que pode chegar no Vasco, e aí se você tiver alguns ajustes sendo processados na equipe, ele pode ser um bom reforço. Meneses é, contudo, um jogador que, ao chegar ao Vasco, se ele se deparar com um esquema tático que ainda está se processando, mas está muito longe ainda do ideal, não espere que ele seja o cara para ajustar esse esquema tático. Meneses, portanto, é um jogador que tem a característica de se encaixar muito bem em elencos que estejam muito ajustados taticamente. Meneses é um jogador que costuma apresentar dificuldades para se encaixar no elenco de uma equipe que está com problemas de organização tática. Então não é jogador para chegar e salvar a parada, né? É um jogador que chega para melhorar aquilo que já está em processo de evolução, né? Então nesse sentido precisamos pensar muito bem a chegada desse jogador, né? A Colina, né? É um jogador que... Como é que está o Vasco neste momento? O Vasco já está apresentando um esquema tático razoável, aceitável. Eu até diria que está caminhando para isso. Não acho, contudo, que ainda que esteja já pronto, né? Então a questão é, o Meneses, como o Vasco ainda não está necessariamente pronto, o Meneses pode até mesmo demorar um pouquinho. Mas como esse esquema tático do Vasco dá sinais de que pode ganhar bastante estatura nas próximas rodadas, né? Então é provável que o Meneses possa também melhorar assim que o esquema tático melhore um pouco também. E não precisa necessariamente de ter ali uma equipe absurdamente ajustada, taticamente falando, né? O que ele não pode encontrar é uma bagunça. Ele se pede e fica até mais pedido do que os outros, o que é absolutamente natural. Porque se o jogador chega no elenco em que os jogadores não sabem o que fazer dentro de campo, não dá para esperar que o reforço saiba o que tem que fazer. É muito mais difícil para ele. A adaptação dele vai ficar muito mais complicada. Tirando isso, eu acho que, em teoria, pode ser um jogador interessante sim. Por quê? Porque ele pode jogar, como eu disse, pelo setor direito, ele pode jogar pelo setor esquerdo, ele pode jogar pelo corredor central, como um camisa 10, e ele pode também jogar como um segundo atacante. Acho que na posição de segundo atacante, se colocar um pouco mais ali, neste caso ali, pelo setor esquerdo, eu acho que ele manda muito bem. Tá? Acho que como segundo atacante colocado ali no setor direito, ele entrega sim alguma qualidade. Acho que como ponteiro pelo setor direito, ele pode realmente ser desequilibrante para a equipe da Colina. Acho que colocado ali como ponteiro esquerdo, acho que ele pode ser um tanto quanto decepcionante neste momento para essa equipe do Vasco da Gama. Bom, Meneses é um jogador que tem uma tendência também de muita associação, né? Agora, essa associação que ele cria com seus colegas ali no ataque, depende muito também, evidentemente, de entrosamento. E este é um probleminha da carreira do Meneses. Toda vez que ele precisou aí, né, ingressar no elenco que ele não conhecia muito, ele demorou também para se adaptar. O que a gente percebe aí é que este jogador ele precisa de algumas coisas muito prontas, né, para que ele consiga se dar muito bem, né? Quando as coisas não estão funcionando, tem dificuldade. Então, a gente percebe que, embora ele costuma entregar bons resultados nas equipes onde ele chega, em todas elas ele demora um pouquinho para se adaptar. Por quê? Porque uma das suas boas características é a associação, né? Só que parece simples, né? Você se associa com outro atacante ali no campo de ataque, né? Você fica perto do atacante aí para receber essa bola, para passar a bola, tal. Isso não é tão simples assim. Isso depende de conhecimento, de intimidade, né? Dentro de campo com seus colegas de equipe. Isso depende muito do conhecimento que você tem sobre os principais deslocamentos processados pelos seus atacantes de equipe, né? Isso depende muito também, né, da própria capacidade que os seus colegas têm de entender o jogo do
no caso do Menezes, né? Como é que o Menezes ataca os espaços, como é que o Menezes, o que ele faz quando chega perto da área, ele penetra dentro da grande área, né? Penetra na grande área, ou ele abre um pouquinho para, né? Ele sai, ele se afasta um pouco, ele parte ali para o lado do campo para permitir a chegada de um atacante ou de um meio-campista. O que ele faz, né? Ele ataca o espaço, se apresenta no costado da zaga para receber uma assistência, né? Enfim, tudo isso depende de conhecimento, depende de intimidade dos colegas com o Menezes e do Menezes com o colega. Alguns jogadores têm a faculdade aí, né, de conseguir entender isso muito bem, resolver isso com muita agilidade. Há outros jogadores que têm certa dificuldade para processar todo esse conhecimento aí tão rapidamente, e este é um dos problemas do jogador chileno, na minha opinião. Agora, uma vez entrosado a equipe, ele é aquele atleta que vai entregar profundidade e, curiosamente, quando ele está no setor esquerdo do campo, né, ele costuma entrar muito mais na área, né? Agora, assim, ele entra menos na área quando ele está no setor direito, porque no setor direito ele procura ir ao fundo do campo para fazer o cruzamento, né? Agora, o curioso dessa história, né, é que quando ele entra na área pelo setor direito, ele tende a entregar um resultado ainda melhor, tá? Eu falei dessa questão da associação, né? O Menezes, embora seja um atacante muito vertical, né? Ele é um jogador que gosta muito de, quando as coisas estão acontecendo ali na entrada da área, ele costuma sair um pouquinho e esperar com que um jogador da sua equipe ataque o espaço. Em vez dele, Menezes, atacar o espaço em geral no costado da zaga, ele prefere voltar, receber essa bola, portar essa bola e ele sim fazer esse passe, de tal sorte que o Menezes tem um número bastante significativo de assistências, né? Ele é um assistente bem interessante, né? A equipe do Toluca fazia bastante gol com as assistências ou mesmo as pré-assistências do Menezes, tá? O que significa? Significa que não é pouca coisa essa capacidade que ele tem de se associar, né? Porque um jogador que faz gols, não faz muito, mas faz um número bastante interessante para ser um ponta, né? Um jogador que costuma dar bastante assistência, né? E também um jogador que consegue fazer essas duas coisas ao mesmo tempo, consegue ser muito bom pré-assistente. O que significa isso? Significa que estamos falando de um jogador que tem uma tendência a circular em toda aquela área do último terço do campo e até mesmo um pouco fora do último terço do campo ali, no limite ali do que seria o segundo terço do campo. Por quê? Para gerar essas pré-assistências, isso significa que ele também volta muito, tá? Se nós olharmos para o que era o Toluca, a maneira como o Toluca jogava, a gente percebe que o Toluca nem sempre tomava conta ali da área do adversário. Em geral, jogava ali também no contra-ataque. E o que significa isso? O seu Menezes é um grande pré-assistente, isso significa que ele volta muito, né, para pegar essa bola, e ele gosta desse jogo, né? Ele gosta de entregar a pré-assistência, ele gosta de entregar a assistência. Então estamos falando que o Vasco está a contratar um jogador que do meio de campo para frente pode sim entregar muitos resultados aí para a equipe do Gigante da Colina, de tal sorte que eu diria que em teoria, ou seja, vai depender muito da adaptação, vai depender muito, enfim, do próprio contexto dos ajustes da equipe do Vasco da Gama, mas em teoria o Menezes pode sim ser um bom reforço para o Gigante da Colina, meus amigos, minhas amigas. É isso.